Mateus, capítulo 6, verso 19. Eu vinha trazer outra mensagem aqui, irmãos, mas ao longo da semana Deus me deu diversas indicações que era isso que Ele queria que eu falasse. Então, que Ele possa fazer a obra dEle e os corações que Ele quer falar isso possam ser alcançados nessa manhã. Mateus 6, verso 19. Jesus diz assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Até aqui, queridos. Senhor nosso... Irmãos, aqui no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é talvez o sermão mais conhecido de Jesus, né? Mais famoso dele, que é o chamado Sermão do Monte. Esses 3 capítulos são talvez os capítulos, estejam entre os capítulos mais desafiadores da Bíblia. Porque Jesus traz aqui o centro, o cerne do seu ensino, as coisas principais que ele nos ensina, né? É uma grande pregação que ele fez sobre o monte, é uma grande multidão, e são 3 capítulos que ele está pregando ali aquela comunidade, aquelas pessoas. E o interessante, irmãos, é que aqui Jesus, nesses versos que nós lemos, versos 19 ao 34, Jesus fala assim, algo que talvez não fosse esperado, né? Porque Jesus, antes ele estava pregando sobre oração, sobre o jejum, sobre caridade, sobre o amor, sobre as virtudes que Deus espera, coisas que você espera, né, que um pregador fale sobre isso, né? Fale sobre oração, é claro, que fale sobre caridade, fale você ser virtuoso, levar uma vida que agrada a Deus. Mas aqui Jesus muda completamente o tom da conversa, ele muda completamente o assunto, ele deixa de falar das coisas espirituais e entra em coisas mais seculares, começa a falar do seu trabalho, da sua busca por riquezas, da nossa busca por alcançar coisas aqui na terra, né? E Jesus, irmão, porque todos nós, irmãos, aqui, todos nós trabalhamos, todos nós estudamos. Não há exceção, a menos as crianças muito pequenas, mas até as de 5, 6 anos já estão na escola para aprender, para ter uma vida, para ter o seu trabalho, ter o seu sustento. E Jesus vai falar justamente sobre isso, que faz parte da nossa vida, né, de lutarmos pelo nosso sustento, né, ao longo da semana, aí, nos dias de semana, das 24 horas, talvez a gente gaste 8 horas, aí, 1/3 do seu dia, lutando pelo seu sustento. Algumas horas menos, outras horas mais, mas todos nós lutamos pelo sustento, e por isso Jesus vai lidar sobre isso.
Ele tem que lidar sobre isso, ele não deixa esse escanteio, como se separasse, né? As coisas espirituais, eu vou falar só sobre as coisas espirituais, coisas materiais deixa de lado. Não. As coisas materiais, Deus também quer ser o Senhor da sua vida. Sobre as coisas do seu trabalho, Ele também quer falar e te ensinar como lidar com a sua vida. E no verso 19, irmãos, Jesus começa o ensino dele de uma forma bem light, né? Como a gente sabe, ele não é muito disso. Jesus foi bem direto, ele foi bem ousado, e foi até muito provocador, muito desafiador. O que ele chega para mim e para você? Ele fala, não acumulem tesouros na terra. Não acumulem tesouros na terra. Será que nós precisamos ouvir isso hoje, irmãos? Eu acho que nós precisamos muito. Porque se eu acho, irmãos, que tem uma tristeza que dói no coração de Deus, não é ver o mundo abandonando a Ele para correr atrás das riquezas. É ver a igreja dele fazendo pouco caso das coisas espirituais e buscando acumular riquezas. É ver a igreja dele dando pouco valor a vir à igreja e dar muito valor para as coisas materiais. Nós estamos mudando o foco da nossa vida, irmãos. A igreja mudou o foco da sua vida. Se essa pregação aqui pode ser resumida numa coisa, é foco. Qual é o seu foco? O que é que você busca para você? Nós precisamos mudar o nosso foco da nossa vida, irmãos. A igreja de Jesus Cristo não pode ter esse objetivo de ter riquezas na terra. Não pode, irmãos. Nós vamos receber isso de Deus, Ele cuida de nós, mas esse não pode ser o objetivo da nossa vida. Não pode ser a meta do cristão ter riqueza, ser rico, ser uma pessoa poderosa. Não pode ser isso a nossa meta. A gente pode até ter isso, pode ser algo de segundo plano, algo que a gente recebe por consequência, mas não pode ser isso a nossa vida. Nossa vida não pode girar em torno disso, irmãos. Não pode, não pode. Por isso que Jesus fala e bate de frente. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Não acumulem. Certa vez eu fui num show de um cantor cristão, muito conhecido, muito famoso, não vou falar o nome dele, e ele leu esse trecho, e ele falou assim, no início da sua pregação, no meio do show, ele fez uma curta pregação, e ele falou assim, olha, irmãos, Jesus falou que não acumulem tesouros na terra, mas, na verdade, você pode acumular sim. E eu, assim, fiquei escandalizado, peraí, ele está pegando a palavra de Jesus mais clara, exige alguma interpretação aqui, irmãos? Exige algum conhecimento teológico, conhecimento de grego, para entender o que é não acumuleis tesouros na terra? Se Jesus quisesse dizer para nós, não acumulem tesouros na terra, como ele falaria isso? Ele falaria, não acumulem tesouros na terra. Não tem como ser mais claro que isso, e aquela pessoa teve a ousadia de torcer 100% do que Jesus falou, 180 graus, o que Jesus está falando. Então, ele é muito claro, por mais que a gente, às vezes, não queira ouvir isso, né? Porque tem passagens na Bíblia que a nossa carne, ela murmura, ela não quer ouvir isso. E Jesus está falando, por mais que, às vezes, nós não queiramos ouvir isso, nós estamos num país capitalista, numa sociedade materialista, e os cristãos seguiram aí a moda, seguiram esse barco. E Jesus fala, não acumulem para vocês tesouro na terra. Não tem como ser mais claro que isso, irmãos. A gente não tem como questionar o conteúdo disso. A gente pode até se perguntar o porquê Jesus falou isso. Mas aqui não há dificuldade nenhuma de entender o que ele está dizendo. E a gente se pergunta primeiro, né, é pecado ter riquezas? Né? Se Jesus está falando, não acumulem para vocês riquezas na terra, é pecado isso? E a gente precisa tratar disso, porque já foi muitas pessoas achavam que era pecado. A gente lê na história que na Idade Média as pessoas tinham isso, né, que você se tornar muito rico, você ser rico, isso seria talvez um pecado, né? A pobreza na Idade Média era vista como uma virtude, né? A pessoa abandonava tudo, ia viver numa caverna, ia viver isolado, ia viver comendo pouco, tendo uma vida muito simples, e viver na pobreza parecia uma virtude. O que não é o caso, né? A Bíblia fala claramente, em inúmeros versículos, que a prosperidade, você ter uma vida confortável, uma vida abençoada, é de Deus, é algo que Deus quer para nós. A gente lê aqui quase todos os cultos, Malaquias 3, que Deus promete que vai nos abençoar, que vai abrir as janelas do céu sobre os nossos celeiros, não vamos ter nem aonde guardar. Então,
A prosperidade é algo de Deus, né? O que o pessoal deveria ter aprendido na Idade Média é a questão da simplicidade. A simplicidade, sim, é algo que Deus quer, né? Que você saiba viver, às vezes com um pouco, sem murmurar, sem lamentar, porque nem todos nós vamos se tornar ricos, irmãos. Nem todos nós vamos ter um padrão de vida muito elevado. E aquele que tem um padrão de vida que dê para comer, para se vestir, para ter uma vida tranquila, você não tem motivos para lamentar, não tem motivos para murmurar diante de Deus. Mas o dinheiro, sim, o capital, as riquezas, tem os problemas dela. Ela não é mal em si, né? Não existe valor moral numa nota de R$1, de R$10. O problema é os meios de você obter essas riquezas, porque há muitas pessoas que usam de meios ilícitos para obter essas riquezas, né? Seja por corrupção, por roubo, né? Enfim, enganando pessoas, tem diversas formas de você fazer isso. Se você fizer isso, aí sim, com certeza é pecado. Mas a grande questão aqui de Deus e de Jesus, irmãos, é o foco da nossa vida. O que você está vislumbrando para o seu futuro? Se você pensar assim, no meu futuro, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, como você gostaria de estar? Todos nós, às vezes, nós fazemos essas perguntas. Daqui a 5 anos eu quero estar assim, quero estar assado. A gente tem os nossos planos, os nossos sonhos, mas quando você pensa na sua vida daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, no que você pensa? Você pensa apenas na sua parte profissional? Não, daqui a 5 anos eu quero ter passado num concurso tal, eu quero que a minha empresa tenha mais uma filial, eu quero que a minha renda pule, dobre daqui a 5 anos, 10 anos. É isso apenas que você pensa? Aí a gente vê onde está o foco, né, da sua vida. E eu quero trazer isso para vocês, irmãos. Porque Jesus fala, não acumulem tesouros na terra, e fala, acumulem tesouros no céu. Ele põe em conflito as duas coisas. E às vezes a gente está pensando, daqui a 5 anos eu quero estar acumulando isso, acumulando tesouros na terra. E Jesus fala, olha, tira isso da sua cabeça. Tira isso da sua cabeça. Planeje sim o seu futuro, cuide do seu trabalho, estude tudo mais. Mas você precisa pensar nisso, acumular tesouros nos céus. Eu quero que vocês, irmãos, saiam daqui e planejem. Daqui a 5 anos, como eu quero que a minha vida com Deus esteja. Daqui a 10 anos, o que eu vou estar fazendo aqui na igreja de Deus? Como vai estar o meu conhecimento das Escrituras? Talvez você nunca leu o Novo Testamento inteiro. Daqui a 5 anos eu quero ter lido. Ou daqui a 10 anos eu quero ter lido a Bíblia toda. Que você faça planos espirituais, você pense. Irmãos, o que tem valor para vocês? O que tem valor para vocês? Acumular tesouros na terra ou acumular tesouros nos céus? Se o seu principal tesouro é acumular tesouros nos céus, você tem que pensar. Eu quero alcançar esses objetivos, eu quero alcançar essas metas, eu quero servir mais a Deus, eu quero conhecer mais a Ele, eu quero estar crescendo como homem de Deus. Por que, irmãos, muitas pessoas não crescem? Se no seu trabalho, às vezes, por que no trabalho uma pessoa não cresceria? Porque ela não faz metas, ela não investe, ela não estuda, ela não se capacita, não é? Por isso que algumas pessoas ficam ali 5, 10 anos no mesmo emprego, na mesma posição ali na empresa, no trabalho. E a mesma coisa na questão espiritual. Muitas pessoas não crescem, irmãos. Passa 5, 10 anos e as pessoas estão no mesmo estágio, no mesmo conhecimento bíblico, na mesma forma de adoração. Porque não colocam metas. Não buscam, eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, daqui a 5 anos, eu quero ser uma pessoa melhor em Deus. O que eu preciso fazer para alcançar isso? Se você quer passar num concurso lá de analista do TCU, de um procurador, alguma coisa, você fala, esse é o meu objetivo. O que eu preciso fazer para chegar até lá? Eu preciso fazer um cursinho tal, preciso fazer uma pós, preciso fazer uma faculdade, preciso estudar tais livros, e aí você começa. Não adianta ficar pensando, eu quero ser um analista do TCU, eu quero ser um procurador. Falar que quer não adianta absolutamente nada. Nada, não adianta, irmãos. Mesma coisa, se eu quero servir na casa de Deus, eu quero conhecer mais a Deus, eu quero conhecer mais Escrituras. Adianta querer, irmãos, e não fazer mais nada? Não adianta, você não vai crescer espiritualmente. Se você não traçar metas, não traçar, o que eu preciso fazer para crescer em Deus? Se você traça isso, investiga isso e fala, quais são as áreas que eu sou deficiente, como servo de Deus? Quais são as áreas? Eu sou uma pessoa muito irascível? Então eu preciso buscar na palavra de Deus versículos que possam me alimentar. Eu preciso, talvez, ler alguns livros de pessoas que eram irascíveis como eu,
ou mais até, e aprenderam com Deus. Eu posso ler aquele livro, ver o que a pessoa fez, né, para melhorar aquilo, e colocar isso em oração. Todo dia, se você é uma pessoa irascível, então acorda de manhã, põe o joelho no chão, fala, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho essa personalidade, eu tenho essa dificuldade. Então, Senhor, me ajuda que hoje eu não estoure com ninguém, eu não fale nada indevido, eu não eleve a minha voz. Se cada dia você colocar isso em oração pela manhã, e no final da noite falar, Senhor, obrigado, porque hoje eu resisti, hoje deu certo, glórias ao teu nome, amanhã é um novo dia, vamos para a batalha de novo. Se cada dia você fizer isso, traçar planos, irmãos, a gente precisa disso, irmãos, não há segredo. Né? Quantas vezes você foi ali num site, na internet, né? Porque hoje nós temos essas ferramentas, tem vários sites, né? Aplicativos, um bibliaonline.com.br, lá tem um combo lá de busca. Você põe lá, busca, ira, aí vai aparecer um monte de versículos lá, em Provérbios, em Salmos, em vários lugares falando sobre a ira, aí você lê, opa, está aqui falando, né? Não irai-vos, né? Várias outras coisas, tolo na sua ira, espalha a sua ira, mas o sábio a retém, segura. Então, vários versículos que você se dá esse trabalho de buscar a solução para um problema espiritual. Uma pessoa fica doente, né? Fica uma doença, começa aqui uma mancha no braço, começa a crescer, você está vendo que está mudando de cor, está começando a doer, você está começando a ficar com febre. Você deixa ali, parado? Ah, não, deixa ali, e a mancha crescendo, toma sua mão, toma o seu braço. Não vou deixar aí quietinho, quem sabe passe. Ninguém faz isso, irmão. Ninguém é louco para fazer isso. É a mesma coisa na vida espiritual. Se você vê uma mancha na sua vida espiritual, seja em que área for, ou no seu casamento, no seu relacionamento com o pai, com a mãe, no trabalho, ou qualquer outro, você vê aquela mancha, e aquela mancha começa a crescer, começa a doer no seu coração, começa a te fazer mal, você vai deixar aquilo ali, irmãos? Vai deixar aquilo crescer? Você precisa buscar na palavra de Deus, precisa colocar isso em oração, precisa jejuar sobre isso, precisa vir aqui orar com os irmãos, né? Você vem aqui às 9 horas, ora com os irmãos, e no fim fala, olha, às vezes o pessoal, né, fala, alguém tem algum pedido de oração, você fala, olha, eu tenho essa questão na minha vida espiritual, eu tenho um problema na minha vida espiritual, e eu gostaria que os irmãos orassem por mim. Então, você colocar isso, levar essas coisas a sério, irmãos. Assim como você leva a sério o seu sustento, o seu trabalho, você tem que levar a sério as coisas espirituais. Nós precisamos buscar acumular tesouros nos céus, irmãos. Buscar acumular tesouros nos céus. Veja, você vai viver aqui nessa terra 80, 100 anos, 120, talvez nenhum de nós chegue até lá. E você vai ter um certo padrão de vida, em 80, 100 anos. Mas quando você for lá para cima, você vai passar a eternidade. São milhões, bilhões de anos. E qual padrão de vida você vai querer ter lá? O que você vai querer chegar lá no céu e apresentar diante de Deus? Se você hoje fosse chamado hoje para chegar diante de Deus, você saindo aqui, tivesse um acidente, morresse, o que você ia apresentar diante de Deus? Né? Você ia falar, Senhor, eu fiz o quê? Que tesouro você acumulou no céu? Você precisa se perguntar isso, porque Jesus está falando isso para mim e para você. Acumulem tesouros nos céus. Acumulem. Esse é que tem que ser a nossa busca. Nós temos que ter as nossas finanças controladas, temos que ter aqui o nosso sustento. Eu não estou pregando contra isso. Eu estou pregando que o nosso foco não pode ser acumular isso, tem que ser acumular tesouros nos céus. Olha, tenha a sua poupança, junte o seu dinheiro para comprar um imóvel, né, fazer uma viagem, ter um carro, tudo bem. Mas se você faz isso da função da sua vida, viver atrás disso, você está se tornando uma pessoa pobre espiritualmente. Está entrando num ciclo vicioso que vai lhe dar bênçãos aqui na terra, mas não vai lhe dar bênçãos nos céus. Irmãos, o dinheiro, as riquezas, elas são para ser utilizadas, elas não podem ficar paradas. Jesus está falando contra essa questão de acumular. Que sentido? A pessoa que acumula, ela fica juntando aquilo, né, aquela montanha de coisas, sem nunca utilizar. E as nossas finanças, nossas riquezas, a gente tem que utilizar para o nosso bem, para o bem da nossa família, para o bem das outras pessoas, nós temos que fazer caridade, e para o bem do reino de Deus. Eu vejo assim com grande lástima, irmãos, grande mesmo, que antigamente os Estados Unidos, a Europa, eles faziam grandes doações, as pessoas realmente trabalhavam para juntar dinheiro para enviar missionários.
O Brasil hoje é um país com grande parcela evangélica, porque os Estados Unidos financiavam milhares de missionários aqui. E hoje, os Estados Unidos, a Europa, pararam de fazer isso, o Brasil faz pouco isso. Graças a Deus, a nossa igreja tem 2 missionários, a gente ainda deve, talvez, pegar um terceiro trabalho missionário. Mas a gente precisa fazer isso, irmãos. Os árabes, por que o islamismo está se espalhando tanto? Na Europa, nos Estados Unidos, isso tem crescido, vocês não sabem o quanto, irmãos. O quanto tem crescido. O número de mesquitas na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil tem crescido demais. Por quê? Porque os árabes ricos lá do petróleo, eles pegam mesmo, não é R$1.000, 10 mil, eles mandam 1 milhão, 1 bilhão para construir mesquitas pelo mundo todo. E eles querem tanto isso, divulgar a mensagem deles, que eles estão, inclusive, comprando partes dos jornais americanos. Eu não me lembro o nome, mas é um jornal muito grande lá dos Estados Unidos, eles compraram-se 40% das ações. Agora, imagine se esse jornal vai falar alguma coisa contra o Islã, contra os muçulmanos. Não vai falar mais nada. Então, veja só, eles estão investindo na mentira deles. E a gente está investindo pouco na verdade do Evangelho. Existem igrejas que querem lucrar, irmãos. Agora, existem igrejas que querem pregar a palavra de Deus. E isso depende do seu empenho, do meu empenho, de fazer isso, de servir, de dedicar uma parte do seu tempo e uma parte do seu dinheiro para a gente enviar missionários e pregar a palavra de Deus. O nosso dinheiro está sendo utilizado apenas para o nosso conforto ou também para abençoar as nações, hein, irmãos? Sabe, irmãos, acumular é como você ter 500 roupas. A pessoa que acumula muito dinheiro, você tem 500 roupas. Tem roupas que você nunca vai utilizar. Há outras que você vai usar 2, 3 vezes. Mas a imensa maioria fica ali parada. Enquanto há pessoas com frio, há pessoas sem ter o que vestir. Eu gosto de uma música, e eu acho muito impactante, veja só, é como se fosse um jornaleiro, né, aquele jornaleiro que vende jornal na rua, né, dando a notícia. Extra, extra, o mundo acabará amanhã de manhã. E a pessoa pergunta, que notícia é essa, pequeno jornaleiro? E aí o jornaleiro responde, o mundo acabará amanhã de manhã. E aí perguntam para a pessoa, né? Ei, Johnny, como você se sente? O que faria nas últimas horas? Foram avisar assim tão de repente. Você não estava preparado. Passou a vida ajuntando riquezas. Alguém já lhe disse? Disse o quê? Ninguém pode comer 20 pratos por dia. Ninguém pode dormir em 20 camas numa noite. Tanta gente passando fome, a justiça pede sua cabeça. Que notícia lhe trago, Johnny? Prepara teu caminho. Que aproveita ter o mundo inteiro e perder sua alma. O que daria um homem em troca de sua alma? Já é tempo de olhar para dentro. Ser mais do que ter. Então a gente tem que pensar nisso, irmãos. Nós estamos preparados para a volta de Jesus. Se ele voltar, o que a gente vai apresentar para ele de tesouros? Do que a gente colheu, do que a gente fez, para o reino de Deus, o que a gente está fazendo para ele. Abra comigo em Mateus 25, irmãos. Mateus 25, verso 14. Parábola dos talentos, né? Olha o que Jesus diz. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos, confiou-lhes os seus bens, a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Deus vai acertar contas, irmãos. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse, o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Quem quer ouvir isso, irmãos? Então, vamos investir, vamos lá. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence.
O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabe que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele, entreguem-no aos que têm 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Veja, irmãos, essa parábola Jesus fala, né, que ele nos dá talentos. Talento que não é no sentido de dom, tá? A parábola aqui. Talento era, na época, uma medida de peso. Tá? Por exemplo, o quilo. Quilo é uma medida de peso. Então, talento que era uma quantidade de peso utilizado para medir moedas, medir prata, ouro. Então, ele está dando aqui uma quantidade em peso de moedas para cada um deles. É claro que Jesus aqui quer significar, né, a nossa vida, né, tudo que a gente tem, seja de talento, de dom, seja de finanças, seja de capacidade de trabalho, Deus está dando isso para mim e para você. Ele te deu saúde, te deu condições para você trabalhar, para você ter riquezas, para você fazer coisas nesse mundo. Mas Deus fala, olha, eu estou te dando essa capacidade produtiva e eu vou querer colher coisas para mim também. É claro que a gente precisa usar isso para o nosso sustento da nossa família. Mas Deus quer receber em troca algo disso que Ele está te dando, irmãos. Ele quer ver você produzir para o reino dEle. E no último verso que ele fala sobre o servo inútil. Ele pode ser um servo, às vezes você fala, eu sou servo de Deus. Eu sou um servo de Deus. Ok, ótimo, muito bem, está no caminho certo. Mas você é um servo útil ou é um servo inútil? Todos eles eram servos. Agora, você é um servo útil ou é um servo inútil? O servo inútil teve um péssimo destino. Aqueles que não são servos também. E Deus quer que você seja servo e quer que seja útil. E Ele vai falar para você, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Pode ser o Bill Gates, pode ser um rei, pode ser um presidente, pode ser o que for. Isso aqui é pouco. E Deus quer nos levar para o muito. Ele quer nos colocar no muito. E para Ele nos colocar no muito, lá no céu, nós precisaremos ser fiéis aqui nesse pouco que Ele nos dá, irmãos. E nesse pouco nós temos que investir no reino de Deus. Nós não podemos focar a nossa vida em nós mesmos, em acumular riquezas na terra. Nós temos que mudar o foco e colocar entre a nossa prioridade, não é nem entre as prioridades, é ser a prioridade número 1. Nós lemos aqui um pouco para frente, Jesus fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus. É em primeiro lugar, irmãos, tem que ser. Porque geralmente como as pessoas tratam a igreja, irmãos? Vamos ser sinceros. Muitas pessoas tratam a igreja como algo acessório, algo fica um pouco à margem da vida, algo sem muita importância, é uma coisinha ali a mais que você tem que fazer na sua semana. É um detalhe, não é o principal. E Jesus está falando que isso tem que ser o principal. Buscar o reino de Deus tem que ser o principal na sua vida, irmãos. Tem que ser o principal. Me desculpem, Deus não aceita ser o segundo lugar, ou o terceiro ou o quarto. Não aceita que o reino dele esteja em segundo lugar. E Ele nem pode aceitar isso. Imagine, irmãos, a gente colocar qualquer coisa acima de Deus. Qualquer coisa, não importa o que seja. É loucura, é um absurdo. É idolatria, exatamente. Você colocar algo acima de Deus, pode ser a sua família, pode ser o cuidado com o seu bebê, o seu filho. Se você coloca isso acima de Deus, é idolatria, é pecado e é um absurdo. Nós precisamos ser servos úteis, irmãos. Ah, mas eu não sei fazer nada. Eu também não sabia, nem ninguém aqui sabia. Você só vai aprender fazendo um curso e dedicando o seu tempo para aprender. Nós precisamos, irmãos, nos tornar servos úteis. Se nós temos um rei, que nós dizemos, Ele é o nosso rei, o nosso Senhor, então a gente precisa servir a Ele. Precisamos servir a Ele. Geralmente as pessoas vêm à igreja para serem servidas, né? Seja recebendo a palavra, seja recebendo um conforto, recebendo a oração, recebendo uma bênção que Deus dá, e Ele dá muito e muito, mas muitas vezes a gente trata Deus como nosso servo. Ele precisa me servir. Ele precisa me abençoar. Ah, Deus, eu ainda não tenho X. Aquela pessoa ímpia lá fora, aquela pessoa que trai a esposa, ele já está num cargo lá no alto, e eu estou aqui embaixo. Ou seja, por mais que seja ok, você está usando argumentos e tal, mas Deus não é obrigado a te servir, irmãos.
Não é. A obrigação é nossa. É nós que devemos servir a Ele. Nós não somos senhores dele, irmãos. Ele é o Senhor. Por que muitas vezes a igreja está doente, irmãos? Porque trata Deus como empregado. E se a pessoa não tem, ainda reclama que ele é um mau empregado. Ah, Deus, você não me abençoou, eu não passei naquele concurso, eu estou doente. Como eu estou indo na igreja todo domingo e eu estou doente? O Senhor é um mau empregado, vou te despedir, vou contratar outro. E as pessoas fazem, despedem Deus e vai contratar outro. Sai de uma igreja e vai para outra. E se a outra igreja também não dá certo, entre aspas, vai para outra, até que não. Esse cristianismo, esse Jesus não está funcionando, ele é um mau empregado, e eu vou para outra religião, eu vou ir para outra coisa, vamos ver se dá certo. E por que não dá certo? Porque Deus não vai se submeter a isso, irmãos. Ele não vai se submeter a ser empregado de ninguém. De ninguém. Ah, eu orei e não recebi. Ué, o problema, se for, tem que estar contigo. Analise sua vida. Você está em pecado, você está servindo a Ele, você está adorando a Ele. Ele é Senhor, irmãos. Ele é Senhor. Nós precisamos acumular tesouros nos céus. O quanto você acumulou nessa semana? O quanto você acumulou nesse mês? E nesse ano? Já estamos aí em meados de julho. O que você acumulou de tesouros nos céus? E se você acumulou pouco, para daqui a 5 anos, ok, já foi, já é passado. Mas daqui a 5 anos, o que você espera acumular? De tesouros nos céus. Não me interessa, irmão, sinceramente, não me interessa se você não vai ficar rico. Não me interessa se você não vai ter uma casa ali no lago. Não me interessa. Agora, me interessa, e principalmente, interessa a Deus, se você vai ser um servo dele, você vai ser um homem de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que Deus pode olhar lá de cima e falar, muito bem, servo bom e fiel, você me agrada, você me alegra. Nós cantamos uma música aqui que fala, né? O nosso prazer é alegrar teu coração. E às vezes a gente quer que Deus fique alegrando o nosso, e a gente se preocupa pouco em alegrar o coração dele. Abram comigo em 1 Timóteo, capítulo 6. Irmãos, Deus tem que ser a paixão da nossa vida, irmãos. Não pode ser dinheiro, a gente colocar isso, ou a nossa carreira acima de Deus, ou Senhor, tem misericórdia. 1 Timóteo, capítulo 6. Sabe, irmãos? Uma pessoa que está numa posição, um grande empresário, um grande jurista, né, uma pessoa que está numa carreira aí no serviço público, grandes homens podem ser muito elogiados pelos homens. Mas para Deus, às vezes, essas pessoas não são nada, irmãos, nada. Herodes, aquele que tentou matar Jesus quando ele era bebê, e matou, assassinou as crianças lá em Belém, ele era chamado de Herodes o Grande. Ele é chamado até hoje na história por Herodes o Grande, pelos seus grandes feitos que ele fez em construções, ali no seu reinado sobre a Judéia. Mas no céu, irmãos, ele não vai nem ser chamado de Herodes o Pequeno. Ele nem sequer vai ser lembrado. E aí a gente tem que pensar, a gente quer ser grande aqui na terra ou quer ser grande no céu? 1 Timóteo capítulo 6, verso 6. Vamos ver como a gente tem grande lucro, irmãos? 1 Timóteo 6, 6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Irmãos, que a gente possa ter essa mentalidade, né? A piedade com contentamento. O que ele está dizendo aqui? Piedade é bondade, né? Nós temos pessoas bondosas, piedosas, virtuosas, né? Buscarmos sermos pessoas mais parecidas com Cristo. Então, se você é uma pessoa bondosa, com contentamento, ou seja, com alegria, né? Uma pessoa que não murmura, que é a pessoa grata, é isso que é a grande fonte de lucro. Você ser bom e ser alegre, não murmurar. Verso 7. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Não vai levar nada, irmãos, nada. Tem essa história que os faraós do Egito, eles queriam, né, quando eles fossem para o além, levar suas riquezas. Então enterrava o faraó lá, mumificava, né, e colocava as riquezas do faraó ali na cova. E aí eles colocavam as pirâmides, aquilo tudo. A pirâmide era assim para lembrar o nome dele, mas era também para proteger o tesouro lá dentro. Enterrava inclusive os escravos que estavam terminando a construção, ficavam lá dentro. Isso, e para levar os escravos para trabalhar para ele lá no além. E as pirâmides eram interessantes, que era um labirinto enorme para você conseguir achar, se é que conseguir chegar lá onde estavam as riquezas.
E por fim, né, as pessoas acabaram cavando isso e dando um jeito para pegar as riquezas ali. Vocês chegavam lá, as riquezas estavam todas lá. E a mesma forma conosco, né? Vai ficar tudo aqui. Verso 8. Por isso, tendo que comer e o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Então, você não tem motivo de brigar com Deus se você não tem uma casa no lago, não tem o melhor carro, seu carro às vezes dá uma patinada ali, não quer ligar, você não tem motivo, irmãos. Se você não tiver o que comer e o que se vestir, e dar o que comer para o seu filho, aí sim, você pode falar, Senhor, né, tem misericórdia, porque aí é difícil eu me satisfazer vendo meu filho com fome. E aí Deus com certeza vai te atender, que é o que fala ali no versículo que a gente falou, né, que a gente leu. Verso 9, os que querem ficar ricos, prestem atenção, irmãos, olha só, porque muitos de nós aqui queremos, vamos ser sinceros. Olha o que ele está falando, o apóstolo Paulo. Os que querem ficar ricos caem em tentação. Então já vigiem, cuidado. Em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Ou seja, isso pode te destruir. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos tormentos, com muitos sofrimentos. Olha só, quem foi que atormentou as pessoas? Foi Deus? Foi o diabo? Não, aqui está falando que eles se auto-atormentaram. É uma auto-tortura. A pessoa que quer ser tão rica, tão próxima, que ela começa a se auto-torturar. A pessoa não quer trabalhar mais 8 horas. Eu quero ser rico, tem que prosperar, tem que ir para frente, minha empresa tem que abrir mais filiais, tem que... Aquela loucura, em vez de trabalhar 8 horas, trabalha 9. Prosperei, está vendo? Deu certo, vou aumentar mais. Trabalha 10 horas, 11, 12, 13, 14 horas. Aí a saúde vai para o buraco, a pessoa adoece, e aquilo que estava dando certo vai ter que começar a fechar a empresa para pagar os remédios, para pagar médico, pagar a cirurgia e fazer um monte de coisa. Então, cuidado, irmãos. Isso é uma autotortura. Se você coloca o seu foco da sua vida nisso, ter sucesso, ser rico, ser mais rico que seu vizinho, isso é uma autotortura e vai te levar a muitos sofrimentos. Então, agora vamos para o verso 11. Agora ele vai falar para os homens de Deus. Agora, você, porém, homem de Deus. Quem é homem ou mulher de Deus aqui? Ok, então não é isso aqui que é para você e para mim, homens e mulheres de Deus. Você, porém, homem de Deus, mulher de Deus, fuja de tudo isso. É para fugir. Fuja de tudo isso e busque o quê? A justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para o qual nós somos chamados, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Nós temos que buscar nossos estudos, nossas riquezas, sim, mas o foco principal, que tem que estar em primeiro lugar, é o reino de Deus, e temos que buscar justiça, fé, amor, perseverança, mansidão e combater o bom combate da fé. Talvez seja assim, eu falei para Deus, mas Deus, você vai mudar o foco, né? Porque o foco é algo muito grande, é algo muito maior do que melhorar um casamento é muito difícil, melhorar uma finança é muito difícil, leva tempo, e mudar o foco de uma pessoa, o foco da vida. Mas Deus falou, prega, mas o Senhor vai mudar o foco, uma pregação? Ele mandou pregar, eu estou aqui. E a gente precisa mudar o foco da nossa vida, irmãos. A igreja de Jesus Cristo tem que focar no reino de Deus. Se nós quisermos ir para lá, se quisermos ser servos úteis, nós precisamos mudar o foco da nossa vida. Tem uma história que eu acho muito interessante, um pastor contou, uma história verídica. Uma pessoa chegou muito pobre na igreja, não tinha onde morar, não tinha o que comer. Foi morar de favor num quartinho que tinha na igreja, e ali os irmãos davam a cesta básica, davam sustento para aquele irmão. E aí ele pediu, né, gente, eu não tenho o que comer, eu não posso ficar aqui recebendo de vocês sem trabalhar. Arrumaram um empreguinho para ele, ele começou a trabalhar de ajudante, e aí depois foi promovido, chegou a gerente, né, daquela empresa, depois ele foi ganhando muita experiência, abriu a empresa dele, depois abriu uma filial, outra, e depois ficou riquíssimo. E esse pastor conta, né, que no começo, aquele irmão era aquela alegria, dava paz do Senhor para todo mundo, abraçava, vinha para as reuniões de oração, vinha em todos os cultos, foi enriquecendo, abandonou as reuniões de oração. Foi enriquecendo mais, vinha um culto sim, um culto não, depois vinha no culto uma vez por mês, depois sumiu da igreja.
E aí ele fala, irmãos, o que é o foco da vida dessa pessoa? O que ela queria, né? Queria apenas usar Deus para resolver o seu problema. E muitas vezes é assim na igreja, irmãos. Eu vejo pessoas, o pastor Wagner sabe disso muito bem, ele já viu isso muito mais do que eu, pessoas chegando aqui arrebentadas na igreja, com sua vida, assim, em pedaços mesmo. Seja no casamento, seja nas finanças, seja com a família, a pessoa chega aqui se arrastando mesmo, rastejando, em lágrimas, em prantos, com uma doença gravíssima, e Deus vai lá, põe a mão, abençoa, cura, resolve aquilo, e a pessoa fica muito feliz e tal, passa um mês, 2, 3, pronto, a pessoa sumiu, não vê mais. Então, há muitas pessoas que querem usar Deus, irmãos, apenas para resolver o seu problema. Se o foco da nossa vida for resolver os nossos problemas, for acumular tesouros nos céus, nós vamos somente utilizar Deus, usar Deus e dar no pé depois que a gente não tem mais problemas. Então, que a gente possa servir a Deus, a Ele somente, e pertencemos a Ele, irmãos. De novo, irmãos, nós temos que buscar com afinco essas riquezas nos céus. Não basta nós fazermos um pequeno e leve esforço para vir na igreja domingo, uma vez só. Nós temos só 2 cultos. O que custa você vir nos 2 cultos? Vir, às vezes, a reunião de oração, nós temos que buscar com afinco. Né? Assim como um concurseiro aí luta para passar num concurso, a gente tem que lutar para nos tornar pessoas melhores. E não coloque, irmãos, a confiança nas riquezas. Por que Jesus está falando isso? Não acumule tesouros na terra, porque esses tesouros na terra não é a solução para os seus problemas. A maioria das pessoas acha, né, que se você tiver uma quantidade grande de riquezas, você está segura, mas não está. Não está, me desculpa, mas não está. Eu sou uma pessoa rica, né? Por que eu preciso de Deus? Tem pessoas que ousam falar, por que eu preciso de Deus se eu sou tão rico? Meu amigo, a próxima respiração que você der, você só vai dar se Deus deixar. Só se Deus deixar. Olha só, a riqueza não te guarda de doenças, não te guarda de acidentes, não te guarda de depressão, não te guarda de problemas familiares, não te guarda da morte, não guarda, e não te guarda do seu destino após a morte. Só isso que ele não te guarda. E as pessoas querem ficar seguras com as riquezas. Agora, onde é que você está seguro? Onde é que você pode ficar tranquilo? Jesus fala, não andeis ansiosos. Porque as pessoas, às vezes, são riquíssimas aí no mundo, estão ansiosas, estão deprimidas, têm transtornos, porque põem a sua segurança nessas coisas e não em Deus. Você só está seguro se você está nas mãos de Deus, irmãos. Você pode até passar por problemas, até a gente passa, mas mesmo diante daquele problema, você está seguro. Você não sabe o resultado, né, de uma doença, se Deus vai te levar para a glória ou não, ou se você vai ser curado. Só existem 2 resultados, irmãos, para um crente que fica doente. Eu estou doente, por que Deus permitiu eu ficar doente? Mas só tem 2 resultados. Ou você vai ser curado, ou vai para onde? Para a glória. Qualquer um dos 2 resultados são maravilhosos, irmãos. Ou você vai ser curado, vai estar aqui todo feliz pulando, ou vai estar lá na glória pulando com os anjos. Então você está seguro. Agora, uma pessoa do mundo, uma pessoa que não tem Deus, ela pega a doença, tem 2 resultados. Não precisa falar. Então, vamos tirar o nosso foco disso, porque a nossa segurança não está nisso. A nossa segurança está em Deus. Principalmente em relação ao nosso destino eterno, irmãos. Eterno. Pensem bem, irmãos, daqui a 100 anos, nenhum de nós vai estar vivo. E alguns, espero que muitos estarão nos céus. E talvez, irmãos, que é o que a gente tem que se preocupar, alguns aqui não estarão. E será que você não estará lá? E aí a gente tem que pensar, né? No que você está lutando na sua vida? Para estar lá em cima ou para ficar aqui embaixo com as suas riquezas? Ficar igual com o faraó lá, com as suas riquezas mumificado. Para onde a gente quer ir, irmãos? E aí que Jesus fala, olha, onde está o seu tesouro, e aí está o seu coração. E essa frase é interessante, que ela é meio invertida, né? Ele fala, onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Geralmente, quando a gente fala isso, a gente fala, onde está o seu coração, aí está o seu tesouro, né? Parece a ordem natural das coisas. Mas por que Jesus inverteu essa frase? Eu acho que ele fez propositalmente, de forma muito sábia. Porque se eu perguntar para qualquer cristão, e falar, onde está o seu coração?
Aí a pessoa fala, falou de coração, né? Eu sou cristão, então eu tenho que falar que meu coração está em Deus. Aí a pessoa fala, não, meu coração está em Deus, meu coração está no céu, está em buscar as coisas do alto. Né? Porque a religiosidade faz isso. Se eu sou cristão, eu tenho que responder isso. Né? É a resposta certa, então eu tenho que falar ela. Agora, se você pergunta para a pessoa, onde está o seu tesouro? Daqui a 5 anos, o que você vai querer ter conquistado? Aí poucas pessoas vão lembrar de Deus, irmãos. Pouquíssimos. Mesmo cristãos, poucos vão lembrar. O que você vai querer ter conquistado, né? Quais os tesouros você vai ter acumulado? Quase todo mundo vai falar, não, eu vou querer ter um carro novo, eu estou pensando em comprar um imóvel em lugar tal, né? Estou pensando em viajar. Onde está o seu tesouro? Aí vai estar o seu coração. Se a pessoa te perguntar quais os seus tesouros, e você responder isso, o seu coração está nisso. Agora, se a pessoa perguntar, daqui a 5 anos, o que você vai ter conquistado? Olha, daqui a 5 anos, eu vou querer estar servindo mais na casa de Deus, hoje eu sou obreiro, quem sabe Deus me leva a diácono, né? Quem sabe a igreja tem outras filiais, e a gente vai poder trabalhar, o ministério aqui de ação social está começando, né? Eu estou trazendo aqui minha cesta básica, mas quem sabe a gente já vai ter um trabalho aberto num lugar, a gente vai estar dando aula para as criancinhas numa estrutural, eu vou querer estar lá, vou querer estar trabalhando. Não importa onde a igreja for, eu vou querer estar trabalhando. E eu quero ter minha vida de oração melhor, nunca li o Antigo Testamento, que é difícil, vou querer ter lido, enfim. Aí você vê, o tesouro da pessoa, o coração da pessoa está onde está o tesouro dela. E a gente precisa responder essa pergunta, irmãos. É essa pergunta que Jesus faz para mim e para você. Onde está o seu coração? Você precisa responder isso para Deus. Ele já sabe a resposta e você precisa se conscientizar disso. Onde está o seu coração? Qual que é o seu objetivo de vida, a sua meta, a sua vida gira em torno de quê? Não, aí na igreja ali eu vou de domingo, agora minha vida aqui é em torno disso aqui. Onde está o seu coração? Você precisa responder isso, irmãos. Não saia da igreja sem a mensagem entrar no seu coração. Pare e pense. Onde está o seu coração? Se o seu coração está aqui na terra, nas coisas materiais, vamos fazer a suposição. Se o seu coração está aqui na terra, nas coisas materiais, para que ele vai te levar para o céu? Se lá não vai ter as coisas materiais, não vai ter as coisas desse mundo, não vai ter os valores desse mundo. Você vai fazer o que lá? Né? Se o seu coração está aqui, eu quero ficar aqui. Tem gente que quando passa por uma doença, né, muito grave, tem essa frase, as pessoas oram mais para tirar, a igreja ora mais para tirar pessoas do céu do que para tirar pessoas do inferno. Por quê? Porque a gente às vezes ora mais pelos cristãos que estão ali na beira da morte do que ora pelos perdidos para vir para a igreja. Espera aí, irmãos. A gente está tentando tirar pessoas do céu em vez de tirar pessoas do inferno. Um cristão que está à beira da morte, ele vai para a glória. Glória a Deus, se ele poder ficar um pouco mais com a gente. Né? A gente tem um amor, um apreço por aquela pessoa. Né? Mas se ele já está num grau de idade, já viveu tudo, né? E tudo mais, irmãos, não vamos a gente orar mais por isso do que orar pelos ímpios lá fora. Né? Vamos orar sim pelos nossos doentes, mas vamos orar mais para tirar pessoas do inferno. A gente tem que mudar a nossa concepção, irmãos. Onde está o nosso coração? Onde está? É para lá, onde o seu coração está, é para lá que a gente vai. Se o nosso coração está aqui na terra, Deus vai te levar no céu para quê? Se o seu coração está em cumprir as suas vontades, aí eu quero fazer tudo que me agrada nessa terra. Deus vai continuar te deixando aí, fazendo a sua vontade e não a dele. Porque no reino dos céus, irmãos, nos céus, só vai ter Deus reinando. Onde está o seu coração? A gente gasta um grande esforço, luta para conquistar muita coisa. E a gente tem que lutar pelo reino de Deus, irmãos. Nós temos que acumular tesouros nos céus. Se você tem mais tesouros aqui que no céu, nós precisamos repensar. Nós precisamos repensar. E Jesus fala, olha, os olhos são a candeia do corpo. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Agora, se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. O que Jesus está falando aqui? Esses olhos bons aqui, a tradução eu acho que deveria ser um pouco melhor, ele está falando de olhos sadios. Olhos bons, a gente fala, olha, está tudo bem, você está bem, né? Tipo, seu olho está bom, no sentido de um olho sadio. Porque, irmãos, o olho, quando ele está doente, ele não consegue focalizar uma imagem só.
a imagem fica assim, replicada, né? Você olha para a pessoa, fica ali 2, 3, fica aquela coisa embaçada. E o nosso olho, como é que ele está, irmãos? A gente está vendo várias imagens, a gente não consegue focar naquilo que interessa, não consegue ter um olhar, né, atento, focado. A minha meta, o meu objetivo é um só. É por isso que ele fala, é impossível servir a 2 senhores. É impossível. Porque você vai desagradar os 2. Porque não está focando, não está com a sua visão ali atenta àquele seu Senhor. A gente tem que decidir a quem nós vamos servir, irmãos. A gente só vai servir a um Senhor. Ou Deus ou ao dinheiro. E a gente tem que escolher quem vai ser o Senhor das nossas vidas. E como é que a gente enxerga o mundo? Como é que estão os nossos olhos? Como é que a gente enxerga o mundo? A gente enxerga o mundo apenas com o objetivo de enriquecer ou apenas usando esse mundo para que Deus reine nas nossas vidas e leve mais pessoas para Deus. Abra comigo em Lucas capítulo 2, irmãos. Lucas 12. Lucas 12, verso 15. Verso 13, desculpa. Lucas 12, verso 13. Alguém da multidão lhe disse, mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus. Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Veja só, irmãos, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então, ele lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Alguma coisa errada aqui, irmãos? Não. Ele tem um celeiro, não consegue guardar tudo ali, porque a colheita for grande, vai derrubar um celeiro e construir um maior. Qual o problema aí? Né? Parece algo lógico, né? Algo normal. Verso 17. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Verso 19. Obrigado, queridos. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Veja só, irmãos. Ele está trabalhando, normal. A empresa dele, o trabalho dele estava bom, ele foi prosperar, foi aumentar o celeiro dele, não tem nenhum problema nisso. Mas o que ele falou quando ele pensou consigo mesmo? Ele falou aí no verso 19, no fim do verso 19, descanse, coma, beba e alegre-se. A vida para ele era isso, irmãos. Tem Deus aqui mencionado em algum lugar? Tem o reino de Deus, pregar a palavra, orar? Não. Ele falou, eu sou rico. Eu tenho minhas condições, eu vou descansar, eu vou comer, eu vou beber, eu vou me alegrar. Tudo isso é bom, mas o problema é que ele não pensou em Deus. Muitas pessoas falam, não, eu quero chegar na aposentadoria e fala igual ele aqui. Eu vou descansar, vou poder descansar, né? Chega de trabalho. Vou poder descansar, vou poder viajar, comer comidas diferentes, né? Vou poder ir, como é que é, comer uma macarronada lá na Itália. Vou poder me alegrar, tudo isso. Tudo isso é bom, mas olha, a pessoa não pensa em Deus. Eu vou poder me aposentar daqui a 20, 30 anos? Eu vou ter mais tempo para orar, vou ter mais tempo. Né? Quem sabe eu posso dar aula aqui para as crianças? Né? Vou ter tempo. Eu posso preparar a semana toda. Né? Uma pessoa que trabalha para preparar uma aulinha para as crianças, tem que arrumar ali um tempo, é difícil. Agora, eu, quando me aposentar, eu vou ter tempo sobrando, vou poder fazer um cartaz, fazer uns fantoches, né? Poder me dedicar a Deus. Agora, quem pensa nisso, irmãos? Quando você pensa na sua aposentadoria, você pensa nisso, irmãos? Esse homem aqui, semelhantemente, não pensou. Deus, não sei, nem lembrou dele. Meu objetivo é descansar. Se eu for ficar rico, quando eu for aposentado, eu vou descansar, vou comer, vou beber, vou me alegrar, vou viajar, vou conhecer o mundo. Tudo isso é bom, irmãos. O problema é se a gente esquece de Deus. O problema é a gente esquece que há pessoas indo para o inferno. Há pessoas que a gente precisa pregar a palavra de Deus. Nós temos uma ordem que Jesus disse, ide e pregue o evangelho. E fazei discípulos em meu nome, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma ordem. É difícil? Existe alguma interpretação? Qual parte da palavra ide vocês entenderam? É o mandamento mais curto, mais fácil de entender e mais desobedecido. Ide. Nós precisamos pregar a palavra de Deus, irmãos. Se você não tem interesse por isso, eu
me preocupo com isso. Você é aposentado, não me preocupo com Deus. Por que Deus vai te levar para o céu? Se você não pensa nele, não se interessa por ele, não se interessa pelo reino dele, por quê? A gente tem que pensar nisso, irmãos. Jesus fala do servo inútil, fala das 10 virgens, que 5 vão ficar para trás, tudo está falando da igreja. Há muitos que vêm na igreja e vão ficar para trás, irmãos, porque não têm interesse por Deus. Se pensam na aposentadoria, se pensam no futuro, não lembra de Deus. Nós precisamos mudar o nosso foco, irmãos. Verso 20. Contudo, Deus lhe disse, olha só, se esse é o seu pensamento também, Deus está te dizendo, para mim e para você, quem tem esse pensamento. Deus lhe disse, insensato. Em outras versões, louco. Louco, é louco mesmo. Insensato. Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Guarda para si. Muita gente está guardando dinheiro para si mesmo, guardando dinheiro para si mesmo, e não é rico para com Deus. Há pessoas aqui nessa igreja que são ricas, há pessoas nessa igreja que têm uma vida, um padrão normal, classe média, tranquilo. Há pessoas mais simples. Agora a minha pergunta é, quem aqui é rico para com Deus? E Jesus fala, mas não é rico para Deus. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Quem que busca isso, irmãos? Buscar, eu quero ser rico para Deus. Eu quero ser rico para Deus. Nós precisamos ter isso como meta de vida, é isso que Deus quer. Por isso que Jesus fala, não acumuleis riquezas na terra, onde a traça corrói, onde a ferrugem destrói, onde o ladrão rouba, mas acumulem tesouros nos céus. Jesus quer que você seja rico? Sim, rico para com Deus. É isso que Jesus quer que você seja rico. E aí aqui nessa igreja, isso que a gente tenta fazer, pregando a palavra para que você se torne rico para com Deus. Às vezes há pregações, eu confesso isso para vocês, talvez haja pregações aí fora, de igrejas te ensinando estratégias, te ensinando métodos, que talvez te levem a ficar mais ricos na terra do que nós aqui. Porque a gente não tem esse foco. A gente não tem essa preocupação de ensinar métodos. Claro que às vezes a gente prega sobre prosperidade, ensina tudo isso. Mas aqui não é a melhor igreja para isso. Há igrejas melhores para te ensinar isso. Muitas vezes da forma errada. Mas aqui a gente tem essa preocupação, irmão, que você se torne rico para com Deus. Rico. Se todos nós viemos a ter uma vida muito simples, mas formos ricos para Deus, riquíssimos para Deus, irmãos, o quanto Deus vai se alegrar com a nossa vida. O quanto. Ele vai falar, servo bom e fiel. Muito bem. No pouco foste fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. E é assim, irmãos, que a gente foge da ansiedade. Jesus fala, não andem ansiosos para essas coisas. Se a nossa vida, o nosso foco está lá no céu, no reino dele, a gente não vai ficar ansioso, porque o nosso objetivo não é aqui. Se o seu objetivo é ser um ministro do Supremo, você vai ficar ansioso, porque vai ter que estudar igual um louco, estudar 16 horas por dia para conseguir chegar lá, para passar no melhor lugar nos concursos, em vários concursos para chegar na sua vida, vai ser um socorro, irmãos, vai ser uma luta. Agora, se o seu objetivo não é esse, o seu objetivo é, ok, ter o meu trabalho, meu sustento, prosperar, normal, posso prosperar. Se não prosperar também, glória a Deus, mas eu quero me enriquecer com Deus. Aí sua vida vai ser tranquila, sua vida vai ser de paz, vai ser de Deus cuidando de você, porque Jesus fala isso, se você buscar o reino dele em primeiro lugar, quem garante o seu sustento é Deus. Quem garante é Ele. E aí você pode ficar seguro, porque Ele não falha. Até hoje eu nunca vi. Se alguém conhece alguma experiência de Deus ter falhado, eu ainda não conheço. E Ele nunca vai falhar, irmãos. Nunca. Ele garante o nosso sustento. Se a gente buscar o reino dele em primeiro lugar. Por que Ele fala isso, irmãos? Porque há pessoas, e óbvio que há, que buscam o reino de Deus, mas não buscam em primeiro lugar. Eu busco, ok, eu acho que todos aqui, por estarem aqui, buscam o reino de Deus de alguma forma. Mas é em primeiro lugar? O objetivo de Deus não é que você busque o reino dele, irmãos. Apenas busque o reino dele. É que busque em primeiro lugar. Tem que ser a nossa prioridade número 1. Então, se você pensa a sua vida daqui a 5 anos, 10 anos, a primeira coisa que você tem que pensar, ou você pensa na sua aposentadoria, a primeira coisa que você tem que pensar é em Deus. Nele.
eu vou estar alegrando a Deus mais, eu vou estar orando mais, vou ter corrigido esse meu defeito de caráter, eu vou ter aprendido mais da palavra de Deus. O que eu vou estar fazendo na igreja? Irmãos, é impossível ter dois senhores. Jesus fala que a gente não pode servir a Deus e o dinheiro, não podemos servir a Deus e a nossa carreira. Nós vamos ter que escolher. Tem que ser uma decisão. E, de novo, onde está o seu tesouro? O que é o grande, o que mais tem valor na sua vida? Pode ser sua carreira, sua família, seus filhos. Se não for Deus, está errado. Se não for Deus, está errado. Deus não aceita ficar em segundo lugar, irmãos. Não aceita.